Olá, tudo bem? Que bom lhe ver mais uma vez aqui conosco em nosso canal. Bom, hoje nós vamos estar trazendo o resultado de um experimento que nós fizemos alguns meses atrás. Você se lembra dessa plantinha? A nossa pirata da perna de pau, a nossa pirata da perna de cano? Pois é, essa plantinha volta aqui para a nossa bancada para que nós possamos ver, conferir o resultado. O que foi que aconteceu com essa plantinha, caso você não tenha visto o primeiro vídeo? Pois bem, essa plantinha teve uma podridão nesta raiz, o que fez com que nós tivéssemos que amputar, que cortar, que podar esta raiz. É uma planta que nós já havíamos feito o levantamento do sistema radicular, consequentemente do seu caudex, mas por algum motivo terminou apodrecendo uma das suas raízes. Bom, quando nós retiramos essa raiz, o que aconteceu? Ficou faltando um pedaço, né? Nós achamos que a sua morfologia, que o seu formato foi muito prejudicado. Com isso, nós ventilamos a possibilidade de recuperar esta raiz que foi amputada. E para isso, nós colocamos um pedaço de tubo e simplesmente colocamos substrato para ver o que acontecia. Passaram-se alguns meses e aqui estamos nós novamente para ver o resultado, para conferir, será que deu certo? Será que não deu certo? É isso que nós vamos ver juntos no vídeo de hoje. Então, se esse tipo de vídeo, onde nós mostramos o que nós fazemos em nossas rosas do deserto, causa em você algum tipo de curiosidade, dúvidas ou até mesmo interesse em algumas técnicas, eu lhe convido a ficar aqui conosco, assistir o nosso vídeo na íntegra, ver o resultado que tem aqui nessa plantinha e, quem sabe, aprender um pouco mais ou até mesmo compartilhar um pouco do que você sabe aqui conosco. Eu sou a Mauri Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio e este é o nosso canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito. Ative o sininho, assim você vai ficar por dentro de tudo que acontece em nosso canal. Deixe o seu like e o mais importante, compartilhe, passe essas informações adiante, mande para um amigo, divulgue em suas redes sociais. E dessa forma, outras pessoas que são apaixonadas por essas plantinhas terão acesso a essas informações e eu conto muito com a sua ajuda. Mas chega de conversa e vamos ver de fato como está aqui a nossa plantinha pirata. Vem comigo! Gente, como eu falei, esta é uma plantinha que sofreu uma intervenção alguns meses atrás, porque ela perdeu uma de suas raízes. Na época, qual foi a solução que nós encontramos para essa plantinha? Foi colocar um tubo, podia ser uma garrafinha, podia ser qualquer coisa que segurasse a terra ou o substrato. Fizemos exatamente como nós fazemos em uma poda radical de raiz, cortamos essa raiz, selamos e deixamos ela em contato com esse substrato. É importante que esteja escuro, então nós colocamos um tubo aqui, né, marrom, que deixa também essa área escura para que haja essa brotação. E a pergunta é, será que de fato nós conseguimos recuperar esta raiz? O que é que você acha? Bota aqui nos comentários antes de continuar vendo este vídeo. E após fazer essa intervenção, nós simplesmente colocamos essa planta em um cantinho e deixamos ela lá quietinha. Inclusive, deixamos ela quietinha demais, porque dá para ver aqui, por exemplo, que nasceu até bastante mato, né, gente? Ó, esse mato aqui, geralmente a gente sempre fala, ó, não deixa mato na planta, porque ele vai competir, né, por nutrientes com a sua rosa do deserto. Mas como ela estava lá quietinha, terminou nascendo este mato aqui ao redor da planta. Muito bem, o que é que nós vamos fazer com essa pequena? Deixa eu tirar a primeira coisa que a gente vai fazer de fato, é limpar essa área, né, para que a gente tenha uma área de trabalho mais limpa, mais fácil de se ver as coisas. E é muito bom você fazer isso, né, ir limpando, porque a gente já vai tendo uma ideia do que, digamos assim, nos espera.
Então, olha só, limpei essa parte toda que estava esse matagal aqui dentro. Deixa eu ver. Pensei que eu tinha colocado a data aqui. Bom, o que que acontece? Limpando a nossa pequena, eu já vejo, com certeza, eu acho que a máquina não vai conseguir pegar porque está um pouco distante, mas eu já consigo ver aqui uma raizinha, ou seja, parece que de fato nós obtivemos êxito neste experimento. Limpei a planta, tirei aqui um bocado de mato, como a gente pode ver, e agora vamos ao que interessa, que é ver como está esse sistema radicular. O que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente puxar a nossa plantinha, opa, vamos botar ela aqui em cima, que vamos fazer bagunça aqui em cima mesmo. E aos poucos nós vamos retirando esta terra que aqui está, né? Vamos tirar essa terra, vamos tirando essa terra, vamos tirando essa terra, com cuidado, porque se aqui tiver raízes, e tem, eu já vi aqui que tem, olha só, eu não quero danificar essas raízes, tá? E eu vou simplesmente, com cuidado, começar a retirar este tubo, este cano que aqui está, ó. Com cuidado, com cuidado, com cuidado. Já vi aqui que tem mais de uma raiz. Tiramos o tubo e vamos simplesmente, olha só, retirar esse substrato que aqui está. Vamos fazer isso com cuidado, né? Porque como eu falei, para não danificar essas novas raízes. Pois é, gente, olha a quantidade de raiz que nós temos aqui. Olha, pelo menos temos 6 raízes que estavam no tubo. Olha só que coisa legal, né? Então aqui dá para ver bem a área que nós efetuamos a poda radicular e após alguns meses a planta simplesmente conseguiu se regenerar ou conseguiu emitir 6 novas raízes que estão até bem grossinhas. O que é que nós vamos fazer agora? Vou acabar de limpar essa planta e vamos começar a trabalhar nela. Por quê? Porque além desse sistema radicular, não é, que foi recuperado, nós vamos simplesmente preparar nesta plantinha uma nova matriz. E você, topa fazer isso comigo? Perfeito? Positivo e operante? Então vem comigo. O que é que nós vamos fazer aqui, gente? Vamos simplesmente tirar esse substrato, tá? Vamos retirar ele todo. Vamos ver como é que está esse sistema radicular, né? Se tudo der certo, inclusive, nós vamos suspender um pouco essa plantinha, expondo um pouco mais as suas raízes. Depois nós vamos simplesmente escolher uma outra planta que tenha uma flor bem bonita, que seja florífica, bem florífica, para fazer então enxertos nessa pequena. E isso, é claro, eu vou fazer junto com você. Eu vou falando com você aqui e já vou inclusive retirando o substrato, como vocês estão vendo aqui. Os vídeos ficam um pouco mais longos porque a gente tenta mostrar de fato tudo que a gente faz aqui direitinho para que você não fique com dúvida nenhuma, tá bom? Bom, vou lavar o sistema radicular dessa plantinha e já volto para mostrar a vocês. Com certeza, pelo que eu estou vendo aqui, vai dar sim para a gente suspender um pouco mais esse sistema radicular. Vamos lá? Vamos então levar essa plantinha para o lavatório. É 1 segundo. Muito bem, então no vídeo nós temos como fazer essas mágicas, né? A planta simplesmente apareceu já toda limpa, como nós podemos ver aqui. Bom, deixa eu mostrar para vocês. Esta é a raiz que se recuperou. Nós podamos ela aqui nesta altura e dá para ver que ela emitiu novas raízes. Eu fico me perguntando agora, às vezes a gente é meio maluco, se valeria a pena nós podarmos essa raiz aqui, né? Simplesmente descartarmos toda essa parte daqui e manter apenas a parte da raiz que ficou íntegra. É uma pergunta que a gente se faz. Aqui tem uma outra observação que vale a pena fazer. Dá para perceber que esta raiz não teve ou não tem, não me apresenta muita capilaridade, né? Essas raízes bem fininhas que nós podemos ver aqui, tá vendo? A gente não vê muito, vê um pedacinho aqui,
mas não tem uma quantidade muito grande. Isso talvez me responda por que essa planta não se desenvolveu tanto, né? Dá para ver que se você viu o primeiro vídeo e está vendo essa planta não apresentou um desenvolvimento muito grande. E isso pode ter acontecido exatamente pela falta dessas raízes. Por quê, Amaury? Porque são essas raízes capilares que fazem a retirada dos nutrientes que estão no substrato. Então, se não tem essas raízes, obviamente, nós não vamos conseguir, né, um desenvolvimento muito bom dessa plantinha. No restante, as suas raízes estão íntegras, né? Não existe aqui nenhum tipo de podridão, não encontramos cochonilha quando fomos lavar essa plantinha, simplesmente nós vamos continuar o nosso trabalho. Como eu falei para vocês, nós vamos fazer uma suspensão, nós vamos suspender um pouco esse sistema radicular. E quando nós suspendemos as raízes, é necessário que a gente também promova uma limpeza nas raízes, não é? Então vamos lá, nós vamos limpar as raízes e eu vou estar falando para vocês quais são as raízes que eu vou retirar e por que eu vou retirar, tá bom? Eu vou começar com esse sistema daqui, ó, com esta raiz que aqui está. O que acontece? Eu vou suspender até mais ou menos aqui, né? Esta parte vai ficar aparente, esta parte continuará enterrada. Se esta parte ficará aparente, essas raízes que estão aqui não vão ter funcionalidade nenhuma, vão secar, então eu simplesmente posso retirar. Com uma faca amolada, eu simplesmente venho aqui e retiro essas raízes. Simples assim, tá, gente? É um trabalho, na realidade, que requer um pouco de visão, tipo assim, poxa, se eu vou suspender ela até aqui, então eu posso retirar esta raiz, tá? E aqui eu vou fazendo um outro corte, né? Que é já para deixar, digamos assim, que essa raiz mais bonita, digamos assim. Esse corte mais bonito. Então, acabamos essa, aqui está chovendo, vamos partir para uma próxima. Esse sistema radicular nós não vamos mexer porque, afinal de contas, foi o sistema radicular que se recuperou. Mas, olha só, aqui nós temos algumas raízes, mais uma vez, olha só, que estão fora, vão ficar para fora do substrato. São essas raízes que estão aqui, ó. Então, não tem por que deixar essas raízes aqui. Nós vamos ter que retirar. Então, venho com a minha faquinha e simplesmente vou promover este corte. Ó, tiro essas e tiro essas daqui também. Pronto? O que é que eu vou fazer agora aqui, Amaury? Eu vou melhorar o meu corte, tá? Ó, que beleza. Aqui atrás tem uma também, nós vamos cortar. Vamos virar para ver esse lado daqui, não há necessidade, porque daqui para baixo ela vai ficar ou vai continuar enterrada. Bom, aqui no meio, o que acontece? Ó, gente, eu tenho um outro sistema, né, uma outra raiz que não vai servir para nada. Inclusive ela está torta, isso e aquilo, então nós vamos simplesmente retirar. É uma raiz um pouco mais grossa, mas vai sair do mesmo jeito. Primeiro eu faço um corte para retirar a raiz e depois eu vou simplesmente melhorar a estética do meu corte, tá? Para quê? Para que ela fique bonitinha, né? Então, ó, eu venho simplesmente arredondando este corte, tá, gente? Amaury, eu tenho medo. Bom, se você tem medo aí, eu acho que você não deve fazer. Nós já limpamos o suficiente, tá? E agora simplesmente nós vamos replantar a nossa pequena. Eu posso replantar ela agora, neste momento? Bom, se eu selar esses cortes e deixar eles acima do substrato, não tem problema nenhum. Essa parte enterrada, essa parte onde foram feitos os cortes para cima do substrato, não sem problema nenhum. Se eu quiser, eu posso deixar essa plantinha descansar? Sim, posso deixar ela descansar, sim. Né? Talvez aqui 3 ou 4 dias me ajudem bastante a prevenir qualquer tipo de podridão ou
problemas com esse sistema radicular. Então o que é que eu vou fazer? Eu simplesmente vou optar por selar esses cortes, não vou deixar ela 5 dias desplantada não, nós vamos deixar ela aqui apenas 2 dias desplantadas e vamos voltar para fazer o plantio dessa pequena. Enquanto isso, inclusive, nós podemos pensar em fazer enxertos nessa plantinha. Essa planta vai ter enxertos? Vai. Eu vou fazer o enxerto nela quando? Amanhã? Então hoje, eu simplesmente vou já preparar a minha plantinha para este enxerto. Vou cortar aqui, vou cortar aqui. Ok? Tem outros galinhos aqui, também não vou preservar, vou retirar. Tanto este quanto este daqui também não vai poder ficar, então vamos logo retirar. Esse terceiro galho eu posso deixar para ele se desenvolver um pouco mais e eu fazer um novo enxerto nele quando ele estiver um pouco melhor, tá? Agora aqui vai uma dica, gente, extremamente importante. Eu fiz poda nesse, fiz poda nesse. Obrigatoriamente eu tenho que podar esse daqui também, tá? Então nesse daqui eu vou ter que tirar, nem que seja só, ó, o ápice do galho, tá vendo? Isso é importante fazer. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos deixar simplesmente a nossa plantinha descansar nos próximos dias. Simples assim. Ok? Daqui a 2 dias nós voltamos e vamos continuar pondo a mão na massa. Mas 2 dias aqui no vídeo equivalem a mais ou menos 2 segundos. É vapt vupt. Muito bem, aqui estamos de volta, né? Como eu falei, o vídeo tem essa facilidade de nós transformarmos horas, dias em segundos. E aqui estamos mais uma vez. O que é que nós vamos fazer? O que é que nós decidimos fazer aqui? Aliás, eu acho que eu já havia falado que iria fazer isso. Nós vamos afastar um pouco essas raízes e para isso nós usamos, né, o isopor. Dá para ver aqui? Ó, aqui nós temos isopor. Aqui também já botamos um isopor. Vamos colocar mais isopor, por quê? Porque eu quero afastar ainda algumas raízes. Então, ó, vou botar o isopor aqui para afastar esta raiz. É bem simples, tá vendo, gente? Nada demais, não. E vou colocar um isopor aqui também, porque eu quero afastar estas raízes, ó. Tá vendo? Simples assim. Então eu coloco o isopor simplesmente não vai deixar que essa raiz retorne para o lugar onde ela estava. Ela vai se consolidar, né? Porque ela está aqui desidratada um pouquinho, mas ela vai se acostumar com esta posição, com esse posicionamento e não vai mais voltar para o local onde ela estava, a posição que ela estava. E cada vez que a gente vai fazendo o nosso transplante, ou replante, a gente vai fazendo isso. Essa daqui também eu posso fazer a mesma coisa, eu posso simplesmente abrir ela aqui com um pedacinho de isopor, tá certo? Então vamos fazer isso? Deixa eu pegar aqui, eu vou pegar um pedaço desse isopor que já está aqui. Então vou pegar aqui, vou cortar um pedaço desse isopor, é bom que você já acompanha e vê o quanto é fácil. Pronto, ó, vou voltar meu isopor para onde ele estava, então ó como essa raiz está, tá vendo, ó? Olha o quanto eu vou afastar ela. Eu vou botar o isopor aqui, simplesmente, ó, pronto, vai segurar aqui. E nesta outra raiz daqui, eu vou também colocar um pedaço de isopor a fim de afastar essas raízes, ó. Pronto, e as raízes já estão afastadas. Bem simples, não é verdade? O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos simplesmente replantar esta pequena no vaso que foi escolhido para ela, tá bom? Então, o vaso já está, o pote já está com substrato, tá aqui, né? É um pote de 8 litros. Gente, eu vou ter que tirar parte desse substrato, vou botar aqui em cima da bancada, faz parte do jogo, né? Às vezes essa sujeira ou essa melecância tem que acontecer, né? Afinal de contas a gente está mexendo com terra, com substrato. Então vamos tirar um pouco desse substrato. Já tirei aqui, acho que o suficiente, porque eu não quero enterrar muito essa pequena. Tá ótimo, pronto.
E a partir daqui eu vou simplesmente retornar com o meu substrato, com o meu substreco. É bem simples, ó gente. Simplesmente vou recolocar o substrato no meu vaso. Simples, simples, simples. Ó, posiciono a minha planta e vou recolocando o substrato. Pronto, ela já fica em pé aqui sozinha, então já facilitou ainda mais. E vamos colocando o nosso substrato. Nesse tipo de substrato, onde há muita palha de arroz, onde há muita fibra de coco, né, eu sou contra você pilar esse substrato. Por quê? Porque esse é um substrato extremamente aerado, né, tem muitos espaços vazios. E se você simplesmente pilar esse substrato, ele vai perder essa característica que é extremamente importante, né? Esta aeração que ele tem será perdida. Então tá aqui, ó, nosso substrato já no lugar. Vamos aqui fazer apenas uma distribuição. Eu posso estar puxando também um pouco mais, né, a minha plantinha para que ela fique um pouco mais para cima. Se lembra que esse era um dos objetivos? Então eu posso estar puxando um pouco mais a minha plantinha aqui para cima. Mas sempre é bom você começar com a planta mais enterrada. Porque quando você fizer quando você puxar a planta, as raízes que estavam embaixo vão ficar mais retas, mais eretas. Pronto. Pronto, acho que ficou ótimo aqui, ficou bem interessante. Começou a chover demais, mais uma vez, e a gente vai ter que parar mais uma vez um pouquinho para se proteger. E aí nós vamos voltar e mostrar mais uma vez como é que está, ou como é que está ficando esse nosso trabalho de replantio da nossa pequena aqui. Parou um pouquinho. Ficou um pouquinho torta, eu vou ajeitar aqui. Isso é um trabalho que é assim mesmo, viu gente? A gente vai vendo, ó, ficou torta para um lado, você ajeita para o outro. Ficou torta para o outro lado, você ajeita para esse. E assim a gente vai trabalhando, tá? É assim mesmo, ó. Pronto. Pronto. Está replantada a nossa pequena, mas precisa de alguns ajustes que a gente vai mostrar para vocês. Quando você faz esse trabalho, onde você suspende o Caudex da terra ou do substrato, isso termina trazendo vários benefícios para a sua planta. Vou lembrar mais uma vez, o Caudex é esta parte daqui. Toda esta parte daqui faz parte do sistema radicular, ou seja, toda esta parte daqui são raízes. Caudex, raízes, ok? O que é que eu faço quando eu suspendo essas raízes e livro o colo do meu Caudex, a parte de baixo do Caudex do meu substrato? Caso haja qualquer tipo de podridão nesta planta, né, como na verdade houve aqui nesta raiz, eu simplesmente corto, podo essa raiz e minha planta é preservada. Se ela estivesse dentro do substrato, com suas raízes todas enterradas, muito possivelmente eu não veria esta podridão e ela poderia, apenas poderia ter contaminado o meu Caudex, quiçá os galhos, e aí então eu perderia a minha planta. Mas quando eu suspendo a planta, é muito difícil você perder uma planta suspensa como essa por podridão. Você pode perder uma raiz, como nós vimos aqui, mas também já vimos que é possível fazer a recuperação desse sistema radicular que foi perdido, como também mostramos aqui. Muito bem, muito bem, muito bem, mas ao replantar a nossa pequena, nós podemos perceber que este lugar onde nós fizemos o experimento, onde nós recuperamos as raízes, ele ficou
muito exposto e as suas raízes não estão chegando ao substrato. Por exemplo, essa daqui, ó, a gente não consegue colocar, ou ela não chega ao substrato. Outras ficaram bem próxima aqui do substrato, um pouquinho só enterradas. Se eu deixar assim, o que é que vai acontecer? Essa que não encosta no substrato vai secar. E essas outras que não estão também muito enterradas podem definhar e podem secar. Com isso, o que acontece? A gente vai perder esse trabalho. E como é que nós vamos solucionar esse problema, Amaury? Muito simples. Nós vamos fazer exatamente o que estava aqui. Não vou botar mais um cano cobrindo essa raiz toda, porque eu quero também que ela comece a ficar resistente ao sol, né? Que ela engrosse e que eu não tenha problema depois na hora de retirar. Se a gente deixa o cano ali, elas vão crescendo, vão engrossando e chega um ponto que a gente não consegue nem tirar o cano. Então eu vou usar agora um copo plástico, bem simples, não é? O que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente arrancar o seu fundo, porque eu não vou precisar do fundo deste copo. Então vamos lá. Gente, é extremamente simples, tá? Ó, vou retirar o fundo do copo com a ajuda de uma tesoura, muito fácil. Ou seja, nosso copo já não tem fundo, né? Porque eu preciso que ele não bloqueie o acesso ao substrato. E como a minha raiz já está plantada, eu vou simplesmente abrir ele aqui ao meio. Ó. Desta forma eu posso abrir, colocar nas minhas raízes e fechar, ok? Vamos medir aqui a altura, ó, tá muito alto, então eu posso tirar bastante daqui desse copo. Vamos cortar, ó, trabalho. Você lembra daqueles trabalhos de escola? É mais ou menos a mesma coisa, não é? E agora, Amaury, ó, agora já está na altura legal. Então o que é que eu vou fazer? Simplesmente eu vou pegar este copo, tá? E vou colocar, ó, entre as minhas raízes. Minhas raízes vão ficar do lado de dentro deste copo. Olha só como é que isso vai ficar. Vai ficar assim, ó, gente. O copo que vai segurar a minha, no caso, o meu substrato, tá? E as raízes dentro do copo. E agora o que é que a gente vai fazer? Simplesmente nós vamos pegar um pouco de substrato e vamos colocar dentro deste copo. Desta forma, as raízes continuarão a se desenvolver. Deixa eu só puxar isso um pouquinho para cá. E vamos colocando um pouquinho de substrato no nosso copo. Não precisa colocar muito substrato não, tá, gente? É só para manter essas raízes úmidas sempre, tá? E em contato com substrato, com nutrientes, que ela vai também estar se desenvolvendo. Pronto, aqui está. Desta forma, deixa eu virar aqui um pouquinho segurando nossa planta. Desta forma nós temos substrato e temos agora as raízes dentro do substrato. Ou seja, não vamos mais ter nenhum problema em relação à hidratação dessas raízes. Tranquilo? É bem tranquilo, não é verdade? Pronto. Então, todas as partes que nós queremos que se desenvolva dessa raiz estão dentro do substrato. Já falei isso para vocês, isso é extremamente importante. E de resto, é aguardar que essa plantinha se recupere. O que é que nós queríamos fazer? Nós iríamos colocar aqui também 2 enxertos. Aqui tem chovido demais, inclusive agora também há pouco estava chovendo, a mesa aqui está toda molhada, se vocês perceberem, inclusive paramos a filmagem porque a chuva não permitiu que dessemos continuidade. Então, por uma questão de segurança, nós não vamos fazer esse enxerto agora. Nós vamos deixar que essa planta se recupere um pouco, que ela venha de fato a se acostumar com essa casinha nova e então vamos fazer estes enxertos que aqui ficaram por fazer. Possivelmente, né, nós iríamos colocar nela uma Orange Lover.
E você acha que vale a pena colocar uma Orange Lover nesta pequena ou você colocaria uma outra flor qualquer? De repente eu vou deixar que vocês escolham que flor nós vamos colocar aqui. Fala aí para mim qual é a flor que você acha que a gente poderia colocar aqui, né? Quem sabe aqui, como o cavalo é pequeno, não valeria a pena colocar uma bridal, mas tem outras flores que são bem bonitas que a gente pode colocar aqui e você também pode participar me sugerindo. Basta vir aqui nos comentários e deixar, Mauri, eu acho que você deveria colocar a flor tal. E de repente, se nós tivermos esta flor aqui, nós vamos fazer um enxerto conforme a sua sugestão. Gente, então este foi o nosso conteúdo de hoje. Nós averiguamos esse experimento que havia sido feito, ou seja, mostramos o resultado deste experimento e aproveitamos para trocar a nossa plantinha que estava em um pote Cuia 21 para um pote maior de 8 litros. Com substrato novo, adubação, tudo certinho. Esta plantinha, a partir de agora, tem tudo para continuar a crescer e se desenvolver. Nós vamos estar acompanhando ela e daqui a mais ou menos, sei lá, um tempo, quem sabe 6 meses, 1 ano, não sei bem, nós vamos voltar e vamos mostrar como é que essa plantinha está. Ou até mesmo eu posso voltar para a gente continuar a fazer este enxerto daqui. Quem sabe até 2 cores. Aqui quem manda são vocês. A gente pode fazer um vídeo falando exatamente sobre isso, sobre enxertos de 2 cores diferentes na mesma planta. Ou também podemos fazer um outro experimento. Podemos fazer aqui, por exemplo, um enxerto de pressão e um de cola, ou um de pressão e um de encostia, ou um de cola e um de encostia, um de garfagem e de encostia. Nós podemos fazer 2 tipos de enxerto, 2 técnicas de enxerto diferentes para ver qual é aquela que se desenvolve mais rápido. Será que a técnica ou o tipo de enxerto que você utiliza na planta termina influenciando no desenvolvimento deste material genético, na brotação do material genético que vai ser colocado aqui em cima? Também é um experimento que a gente pode fazer. O que é que você acha? Coloca aqui nos comentários. Bom, eu não posso encerrar o vídeo sem antes mandar beijos para quem é de beijos, abraço para quem é de abraços e para quem for guloso, Mauri. Para quem for guloso aqui é diferente, porque aqui é o canal dos gulosos. Então guloso aqui ganha beijos e ganha abraços, milhares de beijos e de abraços. Vou deixar 2 conteúdos para que você possa ver. Em um deles nós vamos mostrar esta plantinha daqui, quando foi feito este experimento ou esta intervenção. Então, se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui para que você possa assistir a primeira parte e agora a segunda. E neste outro daqui, nós vamos estar falando sobre poda radicular, ou seja, poda radical, onde nós tiramos todas as raízes. Não é bem o que nós fizemos aqui, mas nós utilizamos a mesma técnica, ou seja, cortamos e colocamos esta parte daqui no substrato para que ela venha enraizar. É verdade que neste caso ela tem o suporte das outras raízes, mas o princípio é o mesmo. Gente, então vou me despedindo de fato, mas já deixo o nosso próximo encontro marcado aqui no nosso canal, no lançamento de mais um de nossos vídeos, ou quem sabe em uma das nossas lives que acontece sempre às terças e quintas-feiras, às 8 horas, no horário de Brasília. Venha, participe, venha me fazer companhia, conversar comigo, ou quem sabe tirar uma dúvida. Fico por aqui, beijo no coração de cada um de vocês, até a próxima e bye bye, tchau, tchau. Mas não é que tu ficou bonitinha?